Alô, lotequeiros de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 882, que está acumulado e tem uma estimativa de prêmio de R$ 2.200.000. Essa semana eu vou fazer um jogo com 5 duplos, no valor de R$ 48. Vamos lá aos palpites. Jogo 1, Real Madrid e Atlético Bilbao. O Real Madrid ocupa a segunda colocação com 35 pontos, 10 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Jogando em seu domínio, 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Jogando em seu domínio, o Real é muito forte. Já o Atlético Bilbao ocupa a sétima colocação com 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Já como visitante, 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. Jogando em seu domínio, eu acredito que o Real Madrid vence essa. Então meu palpite é coluna 1 no jogo 1. Jogo 2, Osasuna e Real Sociedad. O Osasuna ocupa a 10ª colocação com 23 pontos, 5 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Jogando em seu domínio, 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Já o Real Sociedad ocupa a 6ª colocação com 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Jogando como visitante, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Aqui é um jogo equilibrado, jogo duro, porque o Osasuna costuma empatar muito. É um dos times que mais empatou no campeonato até agora. Então aqui eu vou jogar um duplo. Coluna 2, Real Sociedad e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 2. Jogo 3, Betis e Atlético Madrid. O Betis ocupa a 12ª colocação com 23 pontos. 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Jogando em seu domínio, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vai receber o Atlético Madrid, que está em 5º lugar com 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas. Jogando como visitante, 2 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Esse Atlético empata muito, mas aqui eu vou jogar a coluna 2, Atlético Madrid seco no jogo 3. Jogo 4, Valladolid e Valência. O Valladolid ocupa a 15ª colocação com 19 pontos, 4 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Jogando em seus domínios, 2 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Jogando em seu domínio, o Valladolid empata muito, 4 empates já. Vai receber o Valência. O Valência que está em 8º lugar com 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Jogando como visitante, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O Valência já vem de 5 jogos, sem derrotas. Mas aqui é um jogo equilibrado, jogo difícil, porque é forte seu domínio. Então, por isso, eu vou fechar o duplo. Coluna 2, Valência e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 4. Jogo 5, Levante e Celta de Vigo. O Levante ocupa a 11ª colocação com 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Jogando em seu domínio, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Celta de Vigo, bem mal no campeonato, está na zona, está em 18º lugar com 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Jogando fora de seus domínios, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Aqui é coluna 1, Levante seco no jogo 5. Jogo 6, Campeonato Francês, Olympique de Marseille e Nimes. O Olympique de Marseille é o vice-líder do campeonato com 35 pontos, 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Jogando em seus domínios, 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Já o Nimes está muito mal das pernas, já vem de 6 jogos, sem vitória. Ocupa a 19ª colocação, a penúltima com 12 pontos. 2 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Jogando fora do seu domínio, nenhuma vitória. Jogando fora do seu domínio, não conseguiu nenhuma vitória o Nimes. Aí pode estar a zebra, hein? Cuidado, hein? Nenhuma vitória, 4 empates e 5 derrotas. Mas eu acredito que não. Olympique de Marseille, coluna 1 no jogo 6. Jogo 7, Mônaco e Lille. O Mônaco ocupa a 9ª colocação com 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Jogando como mandante, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Aqui é um jogo equilibrado. Já o Lille ocupa a 3ª colocação com 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Jogando como visitante, o Lille deixa a desejar, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas.
mas é um jogo equilibrado. Por isso, eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Mônaco e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 7. Jogo 8, Nice e Toulouse. O Nice ocupa a 14ª colocação com 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Jogando como mandante, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Toulouse está mal das pernas, ocupa a última colocação do francês com apenas 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. Jogando fora seu domínio, nenhuma vitória, 3 empates e 6 derrotas. Jogando como visitante, o Toulouse ainda não venceu, está mal das pernas. Aqui, coluna 1, Nice seco no jogo 8. Jogo 9, PSG e Amiens. O PSG é o líder do campeonato francês com 42 pontos, 14 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Jogando em seu domínio, 7 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. Já o Amiens vem em 17º lugar com 17 pontos, está na beira da zona. 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Jogando como visitante, 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. Aqui é coluna 1, PSG seco, coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Rennes e Bordeaux. O Rennes ocupa a 4ª colocação no campeonato com 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Jogando como mandante, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bordeaux ocupa a 7ª colocação com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Jogando como visitante, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Aqui é um jogo difícil, jogo equilibrado. Por isso eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Rennes e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 10. Jogo 11, Watford e Manchester United. O Watford ocupa a última colocação no campeonato com apenas 9 pontos. Está muito mal. 1 vitória, 6 empates e 10 derrotas. Já o Manchester United ocupa a 6ª colocação com 25 pontos, 6 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Jogando como visitante, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Aqui o meu palpite é coluna 2, Manchester United, coluna 2 no jogo 11. Jogo 12, Tottenham e Chelsea. O Tottenham ocupa a 5ª colocação com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Jogando como mandante, 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Jogando em seu domínio, o Tottenham é muito forte. Já o Chelsea ocupa a 4ª colocação com 29 pontos, 9 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Jogando como visitante, 5 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. É um jogo difícil, é clássico. Então, eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Tottenham e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 12. Jogo 13, Atalanta e Milan. O Atalanta ocupa a 6ª colocação do italiano com 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Jogando em seu domínio, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Milan ocupa a 10ª colocação com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 4 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. O Milan jogando fora do seu domínio, ou ganha ou perde. Então eu acredito aqui que vai perder. Então meu palpite é coluna 1, Atalanta seco no jogo 13. Jogo 14 para finalizar os palpites aí. Sassuolo e Napoli. A Sassuolo ocupa a 14ª colocação do campeonato com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Jogando em seu domínio, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Napoli ocupa a 9ª colocação no campeonato com 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Jogando como visitante, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Esse Napoli esse ano está fazendo um péssimo campeonato, mas é time grande, como contra time pequeno, pode morar uma zebra aí. Mas eu vou na coluna 2, Napoli seco no jogo 14. É isso aí, gente, mais palpite formado aí. Agora só nos resta esperar e torcer. Quem sabe será dessa vez que sai os 14 pontos aí. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê sua participação aí, seus comentários, seu joinha. E vamos que vamos em busca desses 14 aí.
Valeu, gente. Uma ótima semana e boa sorte para todos. Tchau, tchau.